Vamos, então, chamar aqui a nossa convidada especial para fazer esta palestra de abertura do 5º Seminário Regional de Educação, né, com o tema Os Impactos da Educação, os impactos da pandemia na educação pública catarinense. Eu queria, então, pedir para que a professora doutora Marilene Proença, então, venha até a nossa sala online, né, ligando sua câmera e seu som, enquanto eu a apresento. Né? A professora doutora Marlene Proença, então, ela é titular da Universidade de São Paulo desde 2015, psicóloga pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 1978. Não vou dar os anos aqui, professor, eu vou dar só a titulação. Tá? Licenciada em Psicologia pela Faculdade de Educação e Desenvolvimento Humano, também pela Universidade de São Paulo. Né? Docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Atual coordenadora do programa de 2006 a 2014, foi presidente da Comissão de Pós-Graduação do IPUSP, 2011-2014, professora do Programa de Pós-Graduação Interunidades de Integração da América Latina, da USP, ProLamp-USP, 2011 e atual vice-coordenador. Coordena o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisa em Psicologia Escolar e é líder dos grupos de pesquisa do CNPq, Psicologia e Escolarização, Políticas Públicas e Atividade Profissional na Perspectiva Histórico-Crítica, e Psicologia, Sociedade e Educação na América Latina. É também integrante da Academia Paulista de Psicologia, ocupando a cadeira número 2 de Lourenço Filho. Então, professora Marlene Proença, seja bem-vinda ao nosso seminário de educação. Queria muito agradecer a sua disponibilidade em participar conosco. Deixo, então, contigo, né, este espaço de fala, junto com a Carolyn e com a Núbia, que vai suceder logo depois. Muito obrigada, professor Márcio Cruz. É uma satisfação, né, estar aqui hoje, nessa noite, nesses seminários regionais de educação em Santa Catarina, na região do Planalto Serrano, e agradecer em especial o convite feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, aqui representada pelo professor Bruneta, pela professora Sandra. Também agradecer, né, pela oportunidade de estar compondo nessa noite, né, nesse seminário, né, com a iniciativa da Câmara dos Deputados, através da sua Comissão de Educação, ter a presença do deputado Pedro Czai, que é uma grande liderança nessa área, e também a saudação da deputada Luciana Carminati, que também não mede esforços, né, para pensar e atuar nesse campo da educação, pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. A todos os colegas que estão aqui, né, Marinês, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Fernanda Leal, né, ajudando, coordenando também esse trabalho. Agradecer, né, ao Carlos Eduardo, do CISAMA, a Maria Isabel Gren, que é dirigente, né, do MST, um dos movimentos mais importantes desse país, pela reforma agrária. Agradecer também ao Carlos Eduardo Moreira, né, e às intérpretes de Libras, que estão aqui conosco nessa noite. Né? Se eu esqueci alguém, sinta-se também, de alguma forma, contemplado. Né? Bom, a ideia, então, dessa noite é de nós podermos discutir um pouco, coletivamente, né, nesse espaço, esses impactos da pandemia na educação pública brasileira e também desafios, né, que essa pandemia está colocando para nós. Eu venho de uma formação na área da psicologia, sempre nessa interface com a educação básica, né, então iniciei minha carreira, inclusive, como docente, professora, né, da área do magistério, né, formando professores, na época que existia a formação de professores, na área de psicologia e educação. Então, convivi durante muitos anos no interior da escola pública como professora e depois na universidade como pesquisadora
e formadora de profissionais também para atuarem nesta área. Então, é uma temática, né, que é muito cara, também para mim, na minha trajetória, na minha história de vida, e fico muito contente de nós podermos abrir espaço nessa noite para esse debate. Eu trouxe, então, algumas questões, né, algumas reflexões sobre esse tema, para que a gente possa, então, iniciar, né, esse debate, e vamos, então, falar algumas coisas, ou fazer algumas reflexões a partir desta concepção de uma visão de psicologia no campo da educação, né, e, ao mesmo tempo, poder ouvir, né, depois de todos que estão e todas que estão aqui, as discussões. Agradecendo também a presença de todos que estão aí no YouTube, todos, todas e todes, né, que nessa noite vieram para fazer esse debate tão importante aqui nesse momento em que nós estamos vivendo a pandemia de Covid-19. Muito oportuno, né, nós falarmos desta dimensão dos impactos, no primeiro momento da pandemia, na ação pública brasileira, né? Embora nós saibamos que esses impactos não estão somente no plano da educação, mas principalmente nesse plano nós temos aqui um recorte, uma forma de nós pensarmos, né, essa dimensão da pandemia e tentarmos entender alguns dos aspectos que estão compondo essa relação entre pandemia e educação. E eu dividi, então, a minha fala em 4 momentos, né? Primeiro momento em que eu vou estar falando um pouco mais, de maneira mais geral, quais são os enfrentamentos, né, que nós temos feito em relação ao contexto educacional brasileiro, né, como sociedade, como movimentos sociais organizados, né? Depois, quais os impactos da pandemia na educação? E, num terceiro momento, que desafios nós vamos ter que enfrentar, né, nesse contexto de pandemia? E termino, né, trazendo o esperançar, né, um novo começo. Que começo seria esse? Né, que possibilidades nós teríamos nessa perspectiva Paulo Freire, né, de que nós fazemos as denúncias, mas também trazemos o anúncio, as possibilidades e as formas de enfrentamento a essas mazelas, né, que nós estamos vivendo aí tão intensamente. Bom, no próximo slide, então, eu vou iniciar essa primeira etapa, né, dos enfrentamentos do contexto educacional brasileiro, fazendo um recorte nesses contextos para duas grandes dimensões desse contexto. As lutas sociais que nós promovemos no campo da educação, no campo dos direitos humanos, dos direitos sociais, e a legislação que nós pudemos compor, avançar e aprovar, né, nacionalmente nessas últimas décadas. Então, começo fazendo um panorama dessas conquistas, né, dessas lutas que nós tivemos no Brasil e, ao mesmo tempo, os resultados dessas lutas, né, em conquistas sociais tão importantes nas últimas décadas. Então, no próximo slide, eu fiz um pequeno resumo, né, de algumas dessas lutas. Teríamos muito mais aspectos a serem destacados, mas eu vou trazer alguns desses aspectos que me parecem muito pertinentes, né, para nós pensarmos essa temática da pandemia na educação básica. Então, nós vamos ter aí, né, como lutas, né, muito fortes que vão acontecer durante todo o período, né, da ditadura civil-militar no Brasil e que se manifestam principalmente no momento, né, em que vamos ter o processo de conquista, né, da redemocratização do Estado e a aprovação de uma legislação fundamental para o Brasil, que foi a Constituição Brasileira de 1988, né, que é denominada, portanto, de Constituição Cidadã, porque ela vai retomar os principais direitos sociais, os direitos civis que tinham sido negados durante todo o período ditatorial. Então, a partir de um processo constituinte muito importante, de muita participação popular e do movimento social organizado,
nós tivemos uma Constituição que é focada principalmente no tripé, né? O tripé da universalização das políticas, o tripé da descentralização das políticas nos estados e municípios, e o outro ponto do tripé, que é a participação da sociedade por meio, né, do controle social, por meio dos conselhos e por meio das atividades de inserção da sociedade nas políticas sociais, nas políticas brasileiras, né? Então, a Constituição de 88, né, que é tão atacada nos momentos que nós estamos vivendo, né, ela é o nosso marco, é o nosso marco maior, o nosso esteio maior para as lutas e para todas as conquistas que foram sendo articuladas nesse processo. Também destaco, né, ainda nos anos 80, mais duas políticas muito importantes. Uma, que foi a política do SUS, da instauração de um sistema único de saúde, que passou a ser um direito subjetivo, a proteção à saúde, o cuidado da saúde, né, de maneira geral no nosso país, e que nós estamos vendo agora, nessa pandemia, a importância do Brasil ter optado por este modelo, né, que é um modelo que vem da discussão da Carta de Ottawa, já nos anos 80, que se materializa, né, por meio de um sistema único de saúde e, ao mesmo tempo, a nossa conquista importantíssima também no Brasil, feita pela luta antimanicomial, que foi a de nós conquistarmos, né, a possibilidade de uma política de saúde mental não mais centrada nos manicômios, no aprisionamento do sofrimento psíquico, mas sim em atividades que são complementares, substitutivas e que vão implicar, né, a sociedade como um todo na constituição do sofrimento humano. Então, esses três grandes eixos, né, são aí fundamentais para nós destacarmos nos anos 80, enquanto lutas e enquanto legislações que foram aprovadas nesse contexto. Nos anos 90, eu trago aqui como destaque para nós três grandes legislações, né? A primeira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, chamado, né, sensivelmente por nós de ECA, né, que implanta no Brasil uma nova forma, um paradigma novo, que é o paradigma da proteção integral à criança e adolescente, que vai, então, superar e suplantar o paradigma anterior, onde o Estado tinha esse papel, passando a essa proteção integral como sendo prioritariamente da família, e o Estado precisando dar apoio à família para que ela tenha as condições de criar os seus filhos, de educar e de poder, né, dar as condições de vida necessárias para as futuras gerações, né? Então, inclusive, essa foto que a gente tem aqui, O Futuro do Brasil Não Merece Cadeia, foi uma grande campanha nacional que foi feita nos anos 2000, que tentou reduzir a maioridade penal, né, no Brasil para 16 anos, 14 anos, enfim, era toda uma disputa, né, mas, de qualquer forma, indo na contramão do que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, né, como uma política de Estado fundamental para o nosso país. E, principalmente, né, criando os conselhos tutelares, criando instrumentos de relação da sociedade civil, não é, com o poder público, com os poderes constituídos. Um outro ponto fundamental dos anos 90, que a gente pode destacar, é a Declaração de Salamanca, né? Quer dizer, uma declaração que vai instar os países que são signatários, e o Brasil é um país signatário, a repensar as suas políticas de inclusão de pessoas com deficiência, de pessoas com necessidades educativas especiais, dizendo e obrigando, né, de alguma forma, que os países criassem essas políticas para que essas crianças pudessem frequentar a escola como
quaisquer outras crianças também podem frequentar, né? E a Lei de Diretrizes da Educação Nacional, em 96, que vai, então, selar, né, esse processo de discussão da importância de nós termos grandes diretrizes nacionais de base para a educação nacional e que foi promulgada 8 anos após a Constituição e que já vem também não só, né, com as lutas dos movimentos sociais, da sociedade organizada, mas já traz também no seu bojo os primeiros, né, as primeiras participações de uma política neoliberal do Estado dentro da sua própria, das matérias, né, que foram aprovadas dentro dessa legislação. Mas, mesmo assim, ela ainda guarda um grande parte do espírito, né, que foi previsto, discutido e proposto pelo movimento social organizado da educação em todo o país. E nos anos 2000, nós vamos ter aí um grande número de legislações importantíssimas na garantia de direitos, o Estatuto do Idoso, em 2003, a criação do Sistema Único de Assistência Social, em 2005, o Estatuto da Juventude, que é um segmento da nossa sociedade bastante pouco aquinhoado, pouco observado e pouco abarcado pelas políticas públicas. Vamos, então, conseguir aprovar o nosso Plano Nacional de Educação, em 2014, fruto da Conferência Nacional de Educação, a CONAE, de 2010, que vai articular o segmento da educação básica e da educação superior, e que vai poder constituir, pela primeira vez, esse plano com estas características, e, mais recentemente, a Declaração da Pessoa com Deficiência, em 2016, que passa também a ser um instrumento fundamental, né, no processo de garantia de direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Então, a gente vê que alguns pontos, né, apenas que a gente está trazendo, mas já mostram a importância das lutas sociais, a importância dos movimentos sociais, a importância, né, de toda essa disputa que nós temos na sociedade para a garantia de direitos, né, e o quanto que isso tem se materializado na legislação brasileira. No próximo slide, vamos ver que temos trabalhado no campo da educação, né, com 3 grandes eixos que têm norteado como indicadores para nós entendermos o processo educacional e criarmos políticas no campo da educação que venham a responder às demandas sociais que estão postas no nosso país, com toda a diversidade, né, com todas as desigualdades regionais, sociais que nós temos no interior do processo educacional. Então, temos trabalhado em termos de políticas no Brasil em torno de 3 grandes eixos, né? O eixo do acesso, então a possibilidade de entrar na escola, de ser alfabetizado, de estar no sistema educacional. O eixo da permanência, aqueles que entram na escola, né? Como é a escola que está sendo oferecida a essas pessoas, qual é a qualidade, né, do processo educacional que está sendo oferecido a essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, estão, de fato, se beneficiando dessa escola, não é? Quais são as formas que nós temos para avaliar esses benefícios? E a qualidade social da escola, né, como um grande conjunto de ações e de perspectivas que vão trabalhar, não é, na direção da diversidade, na direção do apoio, não é, às diferenças sociais, às diferenças regionais, no sentido de nós podermos, de fato, trabalhar na direção de oferecer uma escola de melhor qualidade possível, não é, uma escola laica, uma escola que possa estar sendo, não é, socialmente referenciada a todos, todas e todos que venham a frequentá-lo, né? E aí nós vamos ver no próximo slide, né, que mesmo com todos os investimentos que nós temos feito, as lutas que nós temos realizado no Brasil, né, todos os movimentos e toda a força que nós temos posto
no nosso país, nós ainda vamos ver que nós não conseguimos, né, universalizar o acesso à escola. Nós chegamos a bons índices, nós temos hoje em torno de 95%, 96% de crianças em idade escolar que estão na escola, mas nós ainda temos um contingente de analfabetos da população de 15 anos ou mais, distribuída em algumas regiões do país, mais especificamente. Então, nós ainda temos o desafio da universalização do acesso, e nós temos vários desafios em relação à permanência e em relação à qualidade social da escola, né? Então, as pesquisas ainda têm mostrado, com diversidades regionais, com regiões mais aquinadas, que conseguiram já vencer com as suas políticas estaduais e municipais de forma mais abrangente esses pontos, mas, de maneira geral, nós ainda temos altas taxas de analfabetismo funcional no Brasil. Ou seja, as crianças vão à escola, mas elas não têm se beneficiado dessa escola como deveriam estar se beneficiando, se apropriando da leitura, da escrita, do pensamento científico. Então, os nossos índices ainda são muito abaixo daquilo que nós imaginamos que deveria ser, com todo o investimento que nós temos no campo educacional, né? Ainda nós não temos um investimento suficiente para a formação de professores, nós temos ainda falta de professores, né? Algumas áreas, principalmente, não temos professores formados, nós temos ainda que trabalhar muito fortemente, né, para que que as condições de trabalho do professor também possam ser realizadas para que essa formação aconteça. Difíceis condições socioeconômicas das famílias, nós sabemos que a linha de pobreza, a linha de miséria afeta diretamente as condições de educação. Então, todos os programas que têm sido criados, né, no sentido de dar apoio às famílias, articulam isso com o processo de escolarização de seus filhos, né? Mas nós ainda sabemos o quanto que essas condições impactam na condição de escolarização, né? A questão da infraestrutura nas escolas. Nós fizemos uma pesquisa nacional para o Ministério da Educação, ainda no governo Dilma, várias entidades brasileiras da área da psicologia e da educação, e nós chegamos, né, a uma avaliação nacional, né, com relação ao tema da violência e do preconceito na escola, e os alunos, os pais, os professores, retratam que uma das vivências que se tem de violência é a falta de investimento na infraestrutura da escola. Você tem uma escola degradada, uma escola deteriorada, que não tem as condições mínimas para o seu funcionamento, né? Temos pouco acesso à tecnologia, temos a precarização do trabalho docente, ainda é muito recente o piso salarial dos professores, muitos estados e municípios, principalmente municípios, têm tido dificuldades, né, nessa manutenção deste piso. O número restrito de espaços de participação estudantil, nós temos centenas de escolas que não têm seu grêmio, não tem a participação do estudante, ou é negado a esse estudante essa participação. Isso, nessa pesquisa sobre violência e preconceito na escola, foi feita em todos os estados do Brasil, também foi mencionado. Grandes dificuldades de convivência, violência, sofrimento, né, entre aqueles que estão vivendo em condições precárias, hierarquização e implantação das políticas educacionais. Nós ainda vemos uma política muito de cima para baixo, dentro dos estados e municípios, com pouca horizontalidade, participação dos professores, dos pais e dos estudantes, uma desconsideração da história da educação e do saber docente. Ainda muitas dessas políticas vêm na contramão do saber dos docentes em relação à própria rede, e preconceitos em relação às crianças das camadas populares, racismo, questões de gênero, enfim, temas que são sensíveis dentro da escola, que nós precisamos ainda enfrentar, né?
Então, nesse contexto, onde nós temos as lutas pela educação, temos ainda uma série de situações que nós não conseguimos superar no campo educacional, nós recebemos aí uma pandemia de Covid-19, né? E que vai, então, se fazer presente nesse contexto de escola que nós ainda temos, com várias nuances, diferenças, diversidades, desigualdades, como nós estávamos falando, mas que ainda tem muitos problemas para serem enfrentados e resolvidos. Então, nós tivemos, né, com a pandemia, como todos sabemos, o fechamento das escolas, não só no Brasil, como em vários países do mundo, a explicitação da precariedade das redes públicas e privadas. A nossa colega, companheira do MST, falou isso na sua fala inicial, né? Quer dizer, essa explicitação pela pandemia da precariedade das redes que já existiu, mas não só da rede pública, mas também da rede privada, que sempre é tida como a rede que se contrapõe à pública em qualidade. Nós não vimos isso na pandemia, né? A introdução de tecnologias de informação e comunicação como a única alternativa de ensino, né? Nós não tivemos outras alternativas, não tivemos outras saídas para o problema. A sala de aula dentro de casa, né? Então, toda a dificuldade vivida pelas famílias nesse processo, né? Tendo o seu trabalho também em home office, os seus filhos tendo aulas remotas, então nós temos assistido aí as dificuldades vividas nesse contexto, as incertezas da pandemia no retorno às aulas presenciais, né? Todo o debate que tem acontecido, né, nacionalmente em relação à questão do retorno às aulas e todas as dificuldades e as problemáticas a serem enfrentadas para isso, as tentativas de minimizar as desigualdades com estudantes mais vulneráveis, né? Então, várias iniciativas que foram criadas, né, por municípios, por estados, por organizações não governamentais, por movimentos sociais, no sentido de nós minimamente garantirmos, né, uma cesta básica, uma condição de vida, uma condição de sobrevivência às famílias. As perdas pessoais e familiares com as mortes pela pandemia, né? Nós chegamos a essa cifra astronômica de mais de 515 mil mortos no Brasil, não é? Quer dizer, isso saiu essa semana, que nós estamos com um conjunto de 40 mil crianças no nosso país, órfãos de pai ou de mãe, ou da pessoa responsável por ela, né? Quer dizer, vejam uma geração, né, que perdeu os seus pais, perdeu as suas referências nessa condição que nós estamos vivendo, né, uma situação arrepiante, né, quando nós vemos as cifras, os números, a impossibilidade de viabilizar os programas e propostas curriculares, principalmente nas séries iniciais, onde nem essa possibilidade do remoto muitas vezes é viável, né? O aumento da violência doméstica, que também se materializa no momento que as pessoas estão em situações de precariedade, né? Suas condições familiares e de moradia de grande precariedade, e a dificuldade de comunicação com estudantes, pais e responsáveis, principalmente aqueles estudantes, pais e responsáveis que estão muito próximos da linha de pobreza ou que estão abaixo da linha de pobreza, né? Então, alguns desses impactos que a pandemia nos trouxe, né, nos faz pensar o que nós teríamos que fazer nesse momento como educadores, né, como pessoas que estamos no campo da educação, para enfrentarmos essa situação que nós temos pela frente, que não é nada fácil e nada simples, né? Então, eu trouxe aqui alguns desafios que nós precisaremos enfrentar. E acho que para nós enfrentarmos esses desafios, né, nós teríamos que pensar, talvez, num novo começo em situações em que há
crises, né? Situações em que nós vivemos uma crise desta monta, né? Que nós nunca passamos por algo parecido na nossa geração, pelo menos nos últimos 100 anos, né? E que nos faz pensar e ter que repensar muitas das nossas práticas e das nossas ações, né? No sentido de nós termos alguns elementos para enfrentar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, eu trouxe aqui, pelo menos, alguns princípios, que eu acho que são princípios que seriam, talvez, importantes, fundamentais de nós levarmos em conta, né, neste momento de crise. O primeiro deles é de nós recuperarmos uma dimensão muito importante do nosso processo de humanidade, né, que é a constituição de uma ética do cuidado, né? Ou seja, nós estamos num momento em que nós vamos precisar estabelecer relações que são relações de cuidado, que são relações de acolhimento, que são relações em que nós vamos precisar entender o outro, ouvir o outro, saber das suas necessidades, saber das suas dimensões mais do que nunca. Nós já fazemos isso de alguma forma, mas nós vamos precisar ampliar isso do ponto de vista também do nosso processo educacional. Um segundo ponto, em situações de crise, para esse novo começo, é trabalhar o que nós pudermos em termos da garantia de direitos sociais humanos. Quer dizer, a vida está acima de tudo. Então, como é que nós vamos garantir, né, essa condição, esse espaço, essa necessidade de nós mantermos aquilo que nos é tão caro nas nossas lutas sociais, que são os direitos sociais e os direitos humanos. Um terceiro ponto um terceiro princípio deste novo começo, em situações de crise, é de nós olharmos para a necessidade de nós mantermos o princípio da justiça social. Então, de nós garantirmos, através de todos os espaços que nós pudermos, né, no campo da educação, em outros campos, atingirmos ao máximo possível as condições dessa justiça social. E o quarto ponto, né, é de nós nos apropriarmos também de referenciais que são utilizados em outras áreas, por exemplo, na própria área da saúde, em momentos de emergências, de desastres, de grandes crises mundiais ou sociais, né, que são a base, né, de uma atenção com foco no que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos. Ou seja, de nós podermos também nos apropriarmos, né, de referenciais de áreas afins, como a área da saúde, em que nós possamos pensar essa questão da saúde mental, que nós possamos pensar a saúde de uma maneira mais ampla, que nós podemos pensar a saúde como também uma condição de direito, mas não só uma condição de fato, né? E aí, fazendo um aprofundamento dentro desses princípios, né, eu queria destacar os demais princípios. Eu acho que nós vamos estar falando de uma maneira mais ampla a seguir, mas eu queria destacar a importância desses primeiros cuidados psicológicos na pandemia Covid-19. Por que eles são importantes? Porque nós estamos vivendo um desastre sanitário, né? Nós estamos vivendo um desastre sanitário que ele não é algo que acontece normal, como é visto em outros desastres, que acontece naquele momento específico, como nós tivemos Mariana, nós tivemos Boate Kiss, nós tivemos a queda de avião, né? Nós tivemos vários desastres que são desastres que mexeram profundamente conosco, né? Mas agora nós estamos vivendo um desastre sanitário de uma grande monta, algo que é perene, né? Que está durando muito mais do que um ano nas nossas vidas e que, portanto, está, né,
trazendo uma dimensão que está nos afetando profundamente a todos nós como seres humanos, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para alguns referenciais que têm nos dado instrumentos, elementos para nós pensarmos como enfrentar essa situação, esse desastre sanitário que nós estamos vivendo. Então, um desses elementos, né, pode ser retirado desse material, né, dos primeiros cuidados psicológicos, que é uma resposta humana e de apoio às pessoas em sofrimento e com necessidades de apoio. E esses primeiros cuidados psicológicos, embora tenha esse nome psicológico, não é dado por psicólogos, necessariamente, mas é para todas as pessoas que puderem estar atuando nesse momento do desastre, né, junto a aquelas pessoas, né, que estão vivendo nesse momento uma situação de maior vulnerabilidade. Então, aqui a gente tem, né, uma constatação de que algumas pessoas são particularmente mais vulneráveis em situações e precisam de mais ajuda para realizar a sua vida, o seu retorno, a sua forma, né, de sobreviver a esse desastre que nós estamos vivendo, né? Então, no próximo slide, nós vamos ver, não é, que as pessoas reagem de formas muito diferentes a essa situação, né? E essas reações, elas vão ter relação, né, com a própria intensidade que aquele evento aconteceu na vida dessa pessoa, o apoio que elas podem ou não receber de outras pessoas durante a vida, o estado de saúde física dessa pessoa, o histórico pessoal familiar, a cultura, as suas tradições pessoais, a sua idade, por exemplo, crianças em diferentes faixas etárias reagem de modo distinto a essa situação que nós estamos vivendo de desastre sanitário, né? E aí, dentro dos primeiros cuidados psicológicos, um ponto muito importante que a gente pode ver no próximo slide, né, é que nós temos a condição de oferecer apoio e cuidado prático que não sejam invasivos, avaliar as necessidades e as preocupações das pessoas que estão vivendo esse momento, ajudar a suprir suas necessidades básicas, confortar pessoas e ajudar a sentir-se mais calmas, ajudar as pessoas na busca de informações e serviços e suportes sociais, que é fundamental, e proteger pessoas contra alguns danos que são adicionais. Então, nós temos aí, dentro dos primeiros cuidados psicológicos, aspectos muito interessantes para nós pensarmos no campo da educação, que a gente pode ver no nosso próximo slide, que são as formas básicas de intervenção que a gente pode realizar num contexto de desastre sanitário, né? Principalmente garantir a informação e compreensão dos fatos, enfatizar fatores protetores, reconhecer os recursos da comunidade, reforçar as estruturas da comunidade, envolver a comunidade como parceiros na e da recuperação deste momento, né? Então, tendo esses princípios, o princípio da ética do cuidado, o princípio da justiça social, o princípio dos direitos e o princípio dos primeiros cuidados psicológicos, né? Nós temos pensado, enquanto profissionais da área da psicologia, nessa relação com a educação, nós vamos ver no próximo slide, que esse momento, ele é um momento que exigiria de nós, para o enfrentamento da questão da pandemia Covid-19, que nós trabalhássemos com duas grandes dimensões na escola, né? Uma que a gente está chamando da escola e o acolhimento. Então, essa escola que nós estamos agora precisando revisitar e reconstruir, né, no momento da pandemia, ela precisa se basear em alguns aspectos, né, que já existem na escola, mas que precisam ser reforçados por nós nesse momento, né? Estamos chamando esses dois aspectos, de a escola e o acolhimento e a escola e o conhecimento. Então, o que seria essa escola e o acolhimento? Seria uma escola que vai ter que receber
essas crianças, receber os estudantes, os professores, os funcionários, né, a gestão da escola, de forma a ampliar a dimensão da solidariedade, de uma escuta qualificada, de um apoio por meio de redes de proteção e do apoio por meio de equipes multiprofissionais. Quer dizer, é uma escola que precisa pensar como acolher, né, a perda, a morte, a ausência dos pais, as situações de precariedade das condições de vida, das condições de trabalho, que vão estar postas nesse momento. A escola e o conhecimento, né? A retomada dos espaços de convivência, de forma a que nós usássemos tudo aquilo que a escola já tem de recursos, né? Quer dizer, principalmente a expressão artística. Quer dizer, as artes, nesse momento, serão grandes parceiras, né? Para nós podermos expressar essa necessidade que nós vamos ter de contar as nossas histórias, né? De contar o que aconteceu com a gente nesse período, de poder dizer o que está acontecendo, como nós estamos vivendo, né? Também nós podemos nos apropriar como escola da construção do conhecimento sobre a Covid-19 a partir das repercussões na vida das pessoas. Né, que a gente não faça uma cisão entre a escola de um lado e a vida do outro, mas que essa vida possa se transformar em conhecimento, que ela possa se transformar em projetos, programas, propostas, em que se integre essas duas dimensões. Né? E a importância do papel dos educadores nesse processo, para que a gente possa realmente trabalhar essa dimensão, né, de uma forma curricular, né? Então, para ir já fechando, nós consideramos que precisamos identificar, né, quais são os aprendizados da pandemia Covid-19 que nós podemos levar para a escola, né, que nós podemos levar para a nossa prática docente, para a nossa prática enquanto educadores. Né? Então, a necessidade, minimamente, de nós integrarmos esta vida que a pandemia constituiu, com a escola, com esse olhar solidário, com essa escuta qualificada, né? Estabelecendo novos sentidos e aprendizagens a partir das vivências tão difíceis que nós tivemos que enfrentar durante um longo período de tempo. Né? Fortalecer esses laços sociais, esses laços institucionais, produzindo uma educação emancipatória e democrática, quer dizer, a participação vai ser fundamental nesse processo, né? Nós ouvirmos, nós criarmos espaços de participação onde a comunidade, a escola, né, e todos aqueles que participam desse processo estejam juntos pensando na sua reconstrução. E fortalecer, principalmente, a relação família-escola, né? Nessa perspectiva de construir uma equipe realmente em favor, né, da aprendizagem, dividindo responsabilidades e multiplicando soluções conjuntas para esse processo. Ou seja, não tem nada pronto, né? Nós não temos nada no qual nós vamos dizer, olha, vamos fazer assim que já deu certo, né? Então, nós estamos construindo juntos esse processo. E aí, no próximo slide, a gente vai ver que isso também precisa impactar o currículo, né? Isso precisa impactar também as nossas atividades pedagógicas, né? Em cima desses valores que nós falamos de éticos, de sociais e das vivências da pandemia. Né? Então, nós vamos precisar inserir dentro do processo curricular da escola, né, essas vivências tão fortes, tão impactantes que cada um de nós teve, tanto como educadores, como funcionários, como estudantes, como pais, né, dentro da escola. E aí trazer, né, essa discussão que nós já sabemos dentro da educação que é fundamental, que a sociedade é construída na relação entre as pessoas e que todos nós dependemos uns dos outros para sobreviver. Isso precisa fazer parte do currículo, né? Essa visão desse ecossistema, né? Dessa
pensar de uma maneira da totalidade, né? De que esses valores que nós temos defendido na sociedade, trazer isso, né, agora como um grande exemplo de que se nós atacarmos a terra, ela vai responder a nós. Né? Conhecer a importância da convivência humana, dos afetos, da mobilidade do corpo, do cuidado com os idosos, com as populações mais vulneráveis, trabalhando os valores da solidariedade do coletivo. Nós sempre trazemos isso como fundamental na educação, e agora é o momento de nós exercitarmos mais ainda esses valores. Né? Por quê? Essas relações de afeto, essas relações de compreensão e de relação a partir dos valores da solidariedade do coletivo, que vão nos dar suporte. Analisar com os estudantes a importância do meio ambiente para um mundo mais saudável, trabalhar a relevância dos alimentos sem pesticidas, saber como preparar os alimentos, quer dizer, esses são pontos que estão sendo trazidos todos os dias na nossa discussão sobre a pandemia. Então, trazer isso para o nível do currículo, do conhecimento, né? Da apropriação das crianças em relação a isso. E recuperar, né, as vivências das crianças em alguma coisa que a gente está chamando, entre aspas, de diários da pandemia Covid-19, né? Que a gente possa conhecer cientificamente como é que se deu essa transmissão do vírus, o que causa nas nossas vidas, que precauções nós temos que ter. Quer dizer, a escola poderia assumir um lugar muito importante de valorizar o pensamento científico, né? E de poder fazer isso de forma a resgatar o afeto, né? A resgatar a vivência que foi feita, que está sendo, né, produzida em todo este processo pandêmico que nós estamos vivendo. E, por último, né, nós temos, então, que nesse momento de pandemia, dentro dessa linha do enfrentamento dos desafios, né, trabalhar no sentido de intensificar as nossas lutas pela educação enquanto direito. Né? Então, poder realizar um amplo diagnóstico sobre os efeitos da pandemia na educação. Vocês já estão aqui no estado de Santa Catarina fazendo um trabalho importantíssimo através do observatório, quer dizer, poder conhecer o que está acontecendo realmente, quais são os efeitos dessa pandemia na educação, retomar a organização sindical dos professores e as condições de trabalho. Então, acho que esse papel dos sindicatos tem sido muito importante, né? Como fortalecer isso. Retomar os princípios democráticos e de participação nas escolas é um grande momento de nós resgatarmos esse lugar dos grêmios, dos espaços de participação dentro das escolas, trabalhar para exigir políticas públicas que reiterem a educação como direito, enfrentando a precariedade do sistema público. É o momento de que esses dados que nós estamos levantando explicitem a precariedade e avancem no sentido das nossas lutas pela escola de qualidade e ampliar ações intersetoriais e interprofissionais visando o enfrentamento das vulnerabilidades. Nenhuma área hoje, né, como a educação, ou a assistência, ou a saúde, vive sem essa política intersetorial de relações. Então, nós precisamos trabalhar as políticas intersetoriais dentro deste momento, principalmente, né, em que esses apoios são fundamentais. E, por fim, analisar o papel das tecnologias de informação no processo de aprendizagem. Né? E eu acho que esse é um papel muito importante das universidades, junto com as escolas, para que a gente não caia, né, nessa armadilha de que o online em si é melhor do que o presencial. Né? Então, nós podemos fazer essa avaliação das necessidades e das possibilidades. E termino, então, né, a minha fala com o pensamento, né, da nossa referência maior, né, aqui no Brasil, o patrono da educação brasileira, professor Paulo Freire, que vai ser, então,
também reverenciado esse ano pelos seus 100 anos, né, com centenas de atividades que estão acontecendo pelo Brasil afora, e que tem sempre, né, nos guiado e nos dado inúmeras possibilidades, né, de nós pensarmos a educação. Eu trouxe um dos pensamentos dele que eu gosto muito, né, porque ele mostra, ao mesmo tempo, a possibilidade da educação e, ao mesmo tempo, os seus limites, né? E que esses limites estão postos na medida em que nós não nos articularmos com outras dimensões também do saber, né? Então, ele vai dizer que a educação não transforma o mundo, mas ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, ele vai mostrar para nós essa potência que nós temos, né, de organização, de articulação com muitos outros setores da sociedade e o quanto que isso possibilita que essas mudanças realmente aconteçam no plano social. Então, eu queria agradecer muito, fico por aqui e está aberta, né, a discussão para as considerações, reflexões, enfim, o debate que vocês acharem importante nós estarmos fazendo. Muito obrigada, Márcio. Obrigado, professora Marilene Proença. Eu tinha combinado, só para o pessoal saber, eu tinha combinado com a Marilene que eu entrava uns 5 minutinhos antes de acabar o tempo dela, mas o tempo dela já estava encerrando aqui e eu olhei e nem deu conta do tempo ainda. Então, queria agradecer, professora Marilene Proença, por essa sua apresentação, essa sua perspectiva. Dizer para as pessoas que vocês podem fazer perguntas ou comentários no Facebook, tem algumas aqui, tem 2 já, mais alguns comentários, mas para dar tempo para as pessoas fazerem comentários, mais algumas, professor, eu queria tomar a liberdade de fazer uma pergunta, uma indagação a você. O deputado Pedro Kizai mencionou Ariano Suassuna aqui, né, sobre o otimista e o pessimista. E a professora apresenta uma agenda, né, bastante referenciada aqui, né, fundamentada, e aí eu fiquei com esta pergunta na cabeça aqui, né, com essa indagação, queria saber de ti. Como é que a professora vê o próximo, daqui para frente, para a implementação dessa agenda? A professora tem uma perspectiva mais otimista, né, ou um realismo esperançoso, como diria o Ariano Suassuna, enquanto as pessoas podem fazer comentários aqui, fazer essa pergunta essa indagação mais aberta aqui, mais pessoal. Obrigada, Márcio. Eu diria que é um realismo esperançoso, né? Porque acho que nós temos ainda muito a enfrentar no campo, em vários campos do Brasil, né? Não só na educação, mas na educação, que é o nosso campo, né? Nós temos muito a enfrentar e eu acho que nós, evidentemente, estamos sempre trabalhando, né, no campo das correlações de forças. Em que momento que nós conseguimos nos articular mais para termos uma pressão maior sobre, né, os espaços legislativos, os espaços organizativos, para conquistarmos, né, enquanto profissionais da educação, novas possibilidades de manutenção dos nossos projetos, manutenção do nosso Plano Nacional de Educação, de implementação de políticas públicas que sejam, de fato, políticas que foram acordadas socialmente, né? Então, acho que é um momento que nós temos nos articulado, sim. Eu acho que o Fundeb foi um exemplo disso, né? A luta pelo Fundeb, a aprovação do Fundeb, todas as tensões que foram colocadas pelos grupos privados, né? E o que nós conseguimos conquistar com a legislação, eu acho que é um exemplo de articulação, né? De força. Ou agora ter essa conferência nacional do Fórum, né, de Educação Popular, que vai acontecer agora no final do ano, é outro exemplo de articulação das entidades da educação. A psicologia também está fazendo parte, através do Conselho Federal de Psicologia, quer dizer, de nós podermos, né, encontrando esses parceiros que vão compor conosco os nossos projetos,
projetos, as nossas pautas, né? E nos articularmos nessas lutas por essas pautas. Isso nós já fizemos em muitas décadas. Agora nós temos uma renovação dessa possibilidade, né, através do novo Congresso. Então, é muito importante que a gente não perca, né, de vista que as conquistas elas precisam ser mantidas pelas nossas lutas, pelo nosso acompanhamento, por tudo aquilo que a gente tem feito, né, durante décadas na educação no Brasil. Né? Como eu comentei, eu fui dar aula em 1978, né? E desde essa época nós estávamos lá, os professores, na POSP, lutando contra a ditadura, lutando pela escola pública de qualidade, né? E participando depois de todos os movimentos que vieram, as conferências de educação, os fóruns, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, os fóruns regionais, né? Depois conquistamos as conferências nacionais de educação. Então, todo esse processo é um processo de muita luta, de muita organização. E com as suas etapas, né? Municipais, estaduais, nacionais. Então, acho que nós temos aí um processo muito importante de organização no campo da educação que é perene, que vai mudando um pouco os nomes, né, dos nossos fóruns ou dos nossos conselhos, mas os princípios têm se mantido de uma forma muito importante dentro da educação. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Chegar na escola, né? Chegar nas redes, chegar na vida dos professores, né? Eu acho que esse é um outro elemento importantíssimo, quer dizer, como é que nós podemos construir formas, né, de nos aproximarmos mais da escola, da rede, né, das políticas que são locais, né, que são os projetos político-pedagógicos que são instaurados em cima dos sistemas de educação, a participação nos conselhos municipais, né? A gente tem visto aí um papel muito importante da UNCM, da Undime, das entidades que têm trabalhado no âmbito dos municípios, né? Então, todo esse processo é um processo que demanda muitas ações. E eu acho que nós temos ferramentas para realizar essas ações, né? O que nós precisamos agora, de fato, é ir pensando estrategicamente como capilarizar isso, como fazer chegar, né, nas escolas e poder implementar cada vez mais políticas que sejam intersetoriais e não apenas políticas internas à própria escola, né? Bom, como eu disse, eu fiz uma indagação aqui para dar um espaço, algumas pessoas já se manifestaram aqui. Então, a gente quer agradecer aqui. O seminário é regional, professora, mas a gente, como nós estamos no espaço online, nós abrimos, evidentemente, zero constrangimento, né, para que as pessoas de outras regiões pudessem também participar. Então, a gente está aqui com o pessoal de Minas Gerais também participando com a gente, a Maria Aparecida Rodrigues, Valério, do Alto Caparaó, de Minas Gerais, né, faz um comentário: o professor e a professora de suma importância em uma sala de aula, né? E tem uma indagação aqui, eu vou fazer umas duas, pelo menos, a você, para você tomando um fôlego aí, depois respondendo num pacote, como diríamos, né? Então, ela já faz a seguinte indagação: como a senhora imagina os adolescentes e jovens dentro da sala de aula quando voltarmos a um padrão 100% presencial? Qual é a imagem, qual é o modelo mental, diria, né, que a senhora tem aí nesta imagem? Nós temos aqui a Fernanda Chaves, que acompanha a gente de Porto, lá de Portugal. Obrigado, Fernanda, por estar aqui conosco, né? A Maria Helena de Lages, a professora Isabela Camini, né, também tem uma indagação a lhe fazer. Professora, nós temos uma escola longe, divorciada da vida. Como enfrentar o desafio de aproximar a escola da vida de tantos e de tantas estudantes que voltarão órfãos de pai e mãe precisando de acolhimento? Estamos falando daquelas crianças e adolescentes que a professora mencionou aí,
os indicadores não são tão confiáveis, já são próximos de 50 mil crianças. O professor citou 40, eu fiz uma busca rápida aqui, né? Já tem estudos indicando um pouco, bem mais, né? Tem aqui a Cíntia Alvin, e quem trabalha a nossa prática como educadores, nossa mente. Porque nós, educadores e educadoras, não paramos na pandemia. A gente tem que dar um conjunto de coisas, tem que dar conta de um conjunto de coisas, né? Ao mesmo tempo. E aí tem vários comentários, né? Agradecendo a sua explanação, agradecendo a atividade do seminário, presença bem marcante do pessoal de Minas, a gente quer agradecer aqui, né? Vocês estarem acompanhando a gente. Vamos ver mais algum comentário aqui. Importante evento. É isso, professor. Eu te deixo com essas enquanto eu garimpo algum outro comentário aqui nas dezenas de comentários que tem, para a gente dar esse feedback aqui. Depois a gente tem mais uma segunda bateria. Obrigada, Márcio. Agradecer aí todas as perguntas, comentários, né? Eu não vejo, né? Porque eu estou aqui na casinha, mas que bom que o Márcio está, né, aí me passando também todas essas informações, né? E algumas coisas que estão fazendo sentido, portanto, para vocês também nessas reflexões, né? Bom, como imagina os adolescentes na sala de aula? Eu acredito que a adolescência, né, e a gente tem visto isso em muitas pesquisas, em muitos trabalhos, né, é fundamental a convivência para o adolescente. Está sendo muito difícil para os adolescentes, para os jovens, estarem confinados, né, estarem sem viver esse lugar da escola, porque se para as crianças é um lugar tão importante, para o adolescente mais ainda, né? Porque o adolescente ele precisa, né, desses seus espaços de referência, nos colegas, nos amigos, nas inter-relações que são estabelecidas no dia a dia da escola, né, nos programas que a escola oferece, propõe, nas atividades que são elaboradas, nos trabalhos, nas atividades em grupo, né? Então, toda essa vivência realmente do grupo, do colega, né, da convivência, tem sido impedida nesse momento em que o isolamento social se coloca e em que nós temos várias privações aí postas, né, para as famílias também, né, do ponto de vista da sobrevivência, das condições de vida. Então, tudo isso tem atravessado a vida dos jovens, atendendo, vamos dizer assim, aquelas prioridades de sobrevivência para muitas famílias, em detrimento da própria escolarização. Então, eu acho que o retorno às aulas, né, ele vai ser, por um lado, um retorno extremamente importante, né, quando acontecer para esses jovens, mas, ao mesmo tempo, como já trouxe a Isabela, né, vai ser um momento que nós precisaríamos estar pensando em políticas para o enfrentamento dessas condições que nós estamos apontando aqui hoje, né, e outros trabalhos têm apontado também, para a situação de vida das crianças e dos adolescentes, dos estudantes e dos professores e dos funcionários que vão estar retornando para a escola. Nós precisamos pensar nos municípios, pensar nas nossas redes, como é que nós vamos fazer para trabalhar esses contextos, né? O que nós não podemos é negar esse contexto. Dizer, não, vamos zerar, vamos partir do zero, agora é vida nova, o passado já era, vamos esquecer o que aconteceu. Isso não pode acontecer, né? Quer dizer, nós vivemos isso com muita clareza, pelo menos no campo da psicologia, né? No campo da psicologia da educação. Quer dizer, nós temos que falar sobre aquilo que nos incomoda e não dizer que aquilo que nos incomoda tem que ser negado ou subtraído, né? Então, essa necessidade de nós enfrentarmos
as perdas, enfrentarmos os momentos, eu acho que as políticas a serem realizadas nos estados e nos municípios terão que contemplar propostas, programas, formas de acolhimento para que essas crianças, esses adolescentes que estão voltando, e os seus professores e os funcionários, né, tenham esse espaço garantido no interior da política educacional. Eu acho que é um momento de grande reflexão do como fazer isso, quais são as necessidades, quais são as condições. E aí nós vamos ter escolas muito diferentes, né? Nós vamos ter escolas que já têm uma relação mais forte com a comunidade, mais estabelecida com a comunidade, e que vai ter, então, uma possibilidade de encontros, né, mais próximos, e outras que vão ter que construir isso ainda, porque as suas relações são menos fortalecidas, né? Vão ter que fortalecer essas relações. Então, a gente tem usado muito, né, espaços que nós chamamos de rodas de conversa, né, espaços onde as pessoas possam, de fato, dizer, né, como elas estão vivendo, o que elas estão fazendo. Eu acho que, como nós comentamos, o espaço do currículo, nesse momento, vai ser interessantíssimo se a gente pudesse pensar programas em que, através do desenho, da arte, do texto, né, as crianças pudessem escrever sobre como elas viram, como elas viveram, como elas sentiram esse período da pandemia, a ausência da escola, as perdas que elas tiveram. Eu acho que esses espaços de expressão que nós temos, efetivamente, no currículo, né, serem usados a favor de uma participação das crianças, dos adolescentes, tentando reconstruir, pelo menos de maneira mínima, né, estas vivências tão difíceis que foram realizadas nesse período da pandemia. Eu acho que a escola pode criar projetos, e o próprio município, o Estado, criar programas, criar projetos nessa perspectiva, né? E nós tivemos, em 2019, em dezembro de 2019, também a aprovação da inserção de equipes multiprofissionais na educação básica, na escola pública de educação básica, compostas minimamente por um profissional do serviço social e da psicologia escolar, para estar presente na ação educativa junto com os docentes das escolas. Então, pensando na possibilidade de que essas equipes multiprofissionais possam compor núcleos de apoio ao ensino e aprendizagem, possam também dar este suporte, né, aos professores e às redes. Isso já acontece em várias cidades do Brasil, em alguns estados também, e é interessante a gente pensar que essa possibilidade também está sendo aberta, né, a partir da constituição das equipes multiprofissionais na educação, nesse momento, né? Então, isso também pode ser uma alternativa a mais, né, aos programas e projetos que venham ser construídos pelos municípios e pelos estados, né? Então, mais ou menos, seriam essas respostas, Márcio, em relação às perguntas que foram realizadas. Muito bem, professora. Eu vou fazer assim, ó, primeiro fazer um registro aqui. Tem um povo de Minas aqui, diz assim, olha, tem muitas pessoas aqui acompanhando do Alto Caparaó, de Minas Gerais. Então, a professora tem pessoas aqui que estão acompanhando desde lá. E eu fiz uma procura aqui rápida nos comentários. Então, nós temos aqui a Débora, a professora Cíntia, a professora Raquel, a professora Jane, professora Brígida, a professora Juliana e a professora Jennifer, são todas aqui lá do município que se organizaram para acompanhar esse nosso seminário hoje. A gente quer agradecer a participação das professoras aqui, das educadoras nesse nosso espaço, né? A internet nos dá essa possibilidade, né, Marlene? A gente organizar um seminário regional e de um grupo de educadoras e educadores de um outro estado se preparar e se organizar para assistir com a gente aqui. Também lembrar a todos que estão e todas que estão nos assistindo que a gente vai publicar nas páginas do seminário não só a fala da professora
Marlene Proença, a primeira fala completa, para não precisar ficar todo o seminário, né? Vai ter uma publicação com o seminário inteiro, né? Com todo este bloco da noite, e uma só com a primeira fala da professora Marlene Proença, e assim todos e todas os convidados e convidadas do dia de amanhã, né? Se vocês quiserem escutar só a fala dela, vai estar separada, dela e dele vai estar separado ali. Professora Marlene, eu teria mais uma indagação. A professora chamou aqui, né, sobre a questão do cuidado, né? E eu não pude deixar de fazer uma referência na minha imagem de um livro muito antigo do Leonardo Boff, né? Que é o Saber Cuidar, né? E tem uma frase do Leonardo Boff, né? Não do Leonardo, não sou tão íntimo, né? Mas do mentor Leonardo Boff, e desse livro que a mim me impactou muito, eu queria citar ela aqui, se a professora me permite, né, como uma referência aqui, né? Diz ele no livro, né, aspas, o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude, portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Esta premissa deste livro bastante antigo, quer dizer, de bastante tempo, né, do Leonardo Boff, é uma referência que eu sempre trago quando eu vou atuar com o tema do cuidado. E a professora trouxe aqui, eu fiz questão de trazer, porque tem muito deste momento, né, Marlene? Essa questão do cuidado é uma questão de responsabilização com o outro. Tu falaste em algum momento aqui dessa questão do cuidar do outro, da questão da solidariedade, da atenção, da escuta, né? de trazer o não silêncio, né? De escutar o silêncio, mas de verbalizar esse silêncio, né? De interpretar esse silêncio. Eu acho que tudo isso está nessa ética do cuidado que o Boff propõe como ação e como atitude. Então, fiquei esse comentário contigo. E um último, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Márcio, não sei Claro. se você ainda tem como mexer nos slides. Claro, mas tenho se sim. você pudesse pôr naquele slide que é um novo começo, que fala da escola e o acolhimento, um pouquinho mais para frente. Para frente, perdão. Isso. E aí a gente pede para o William para... Porque aqui... Não, próximo. O próximo. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí. Aqui. Aí eu peço para o William para ele compartilhar a tela com as pessoas que estão no YouTube, porque aqui estamos só eu e você olhando essa aula. Ah, perfeito, William. Certo. Obrigada. É. Então, Márcio, se você me permite, acho claro. Importantíssimo você estar lembrando do Leonardo Boff, né, que é uma pessoa fundamental aí para fazer essa discussão da ética do cuidado, e que tem trazido, né, assim, elementos fundamentais para a gente pensar realmente esse momento, né, que nós estamos vivendo. E você falou de ocupação, e essa fotografia, não sei se já está passando lá no YouTube, né? Mas essa fotografia do Novo Começo é justamente a fotografia da ocupação dos jovens secundaristas, dos estudantes secundaristas, que ocuparam escolas em São Paulo em 2015 contra a política de desmonte, né, do ensino médio que estava sendo veiculada pelo governo do estado naquele momento, de redução das escolas, de retirar principalmente as escolas mais centrais, né, onde você tem terrenos que são mais valorizados, ser transformados, várias vendidas para corporações, etc. Então, os alunos fizeram um trabalho fundamental e foi um trabalho de ocupação, né, dessas escolas, e a construção realmente de uma relação que eles estabeleceram, né, buscando essa ética, né, essa ética realmente de manutenção de um direito, que era o direito à sua escola e a estar nessa escola. Então, eu acho que você trouxe isso, né? E é fundamental realmente que essa atitude, né? Acho que essa ideia da atitude é muito importante, que não é algo externo, né? Algo
onde não existe uma implicação, né? Na atitude, há uma implicação dos dois lados. Você também se implica com o outro. Você, ao ouvir o outro, você também se implica nesse processo, né? De escuta, de sofrimento, de buscar soluções, né? Então, acho que é muito importante que esse tema, como você ressaltou, através do trabalho do Leonardo Boff, né, seja uma referência bastante importante para a nossa prática de cuidado e para a nossa prática de escuta e de solidariedade, que nós vamos precisar desenvolver cada vez mais, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo de tanto aprofundamento das desigualdades sociais. Bem, professora, nós não temos mais nenhuma indagação aqui, eu tenho mais uma de fazer, mas tem comentários aqui, né? A Camille fala que esse livro, então, do Boff, ou essa perspectiva que o Boff nos traz, a gente deve recobrar ela aqui, né, neste período de retorno, né, e de um retorno que a gente ainda tem o que você chama de incerteza, né? Um campo enorme de incerteza sobre o que será, o que é este retorno à escola. É bom dizer, tu mencionaste, professor, essa coisa da sala de aula, e eu fiz uma referência à casa de aula, né? Porque, né, porque muitas crianças hoje estão em casa. Agora, também há um indicador, Marlene, que eu queria que pudesse comentar, em outros seminários, em outros encontros regionais, a gente teve expressões que revelam, né, que esta questão, este fato social da utilização de aulas online também ele evidencia, ou do home office, para quem está dando aula, ou para quem está trabalhando em home office, também evidencia uma cristalização das desigualdades, né? Se a gente pegar o mercado de trabalho, né, mais geral, indicadores dizem que só 10% estão efetivamente ou ficaram durante longo tempo em home office, né, da força de trabalho. Todo o resto não ficou sequer alguns dias, né? Teve que sair, ficou aquela primeira quinzena de 2021, logo que se decretou o estado de calamidade, e depois teve que sair à rua para buscar o seu sustento, até porque este auxílio emergencial, por mais que seja necessário, ele ainda é insuficiente, né? As famílias tiveram que buscar a complementação. Eu queria que tu comentasse um pouco essa questão da desigualdade, que também está nessa necessidade do novo começo, né? Como é que tu vê, professor, essa questão da desigualdade utilizando, né, os recursos de tecnologia, né, para o processo de ensino-aprendizado? Porque ele é um problema para os dois lados, né? Ele é um problema para educadores e educadoras, muitos aos quais tiveram que usar o seu salário para comprar equipamentos, né? Eu sou casado com uma educadora, ela teve que comprar um computador para melhorar a sua capacidade de poder interagir com os seus educandos, mas também com os seus educandos, né? Então, que desafios estão postos aí na nossa compreensão? Não vou mais me alongar, só para contextualizar a indagação. Perfeito, Márcio. Bom, é importante a gente lembrar, né, que a partir do golpe parlamentar que foi dado à presidenta Dilma, nós começamos com um processo rapidíssimo, né, de inserção das políticas ultra-neoliberais no Brasil, né? Então, você se lembra, nós lutamos pelos 10% do PIB na educação, que viria, né, do pré-sal, primeiro ato do presidente Temer, né, quando assume o cargo, é de terceirizar, de vender o pré-sal, né, de fazer com que esse pré-sal fosse numa, como é que chama? Não é licitação, num pregão, né? Fosse vendido para empresas estrangeiras. Então, nós tivemos em seguida a PEC do fim do mundo, né? Que congelou por 20 anos todo o orçamento da educação e da saúde. Então, nós tivemos atos, um atrás do outro, né, de precarização das nossas conquistas e da possibilidade de nós ampliarmos o campo da educação, as condições da educação e o orçamento a ser
designado para a educação. Então, esse foi um ponto. Do ponto de vista do trabalho, nós tivemos inúmeras legislações, né, que precarizaram totalmente as condições de trabalho, né, os direitos trabalhistas, os sindicatos, né? Então, nós já entramos na pandemia, se não me falha a memória, com 12 milhões de desempregados no Brasil, né? Então, quer dizer, isso antes, né? Nós entramos na pandemia com uma condição já de precarização imensa no Brasil. Então, se nós temos o que a pandemia vai fazer, ela vai, de fato, explicitar mais ainda, né, todo esse quadro, e ainda, assim, como se diz, a boiada foi passando, né, durante a pandemia também, com todas as tentativas, né, de manutenção dos direitos sociais e das legislações que nós buscamos garantir com as nossas bancadas todas, né, que têm compromisso com a sociedade, com os direitos sociais. Com tudo isso, nós vamos tendo embates imensos nesse processo. Então, quando a gente vê a tecnologia, ela é, vamos dizer, a ponta desse iceberg, né? Quer dizer, ela vai também revelar de maneira mais pontual, né, todo esse contexto que estava posto desde 2017, meados de 2016, né, e que vai aprofundando essas condições de precarização do país, né? Então, eu vejo que quando a gente está no meio de uma pandemia, onde você precisa usar a tecnologia, a própria internet, né, ela é um bem que não foi socializado, né? Ela é um bem que tem dono, ela tem as empresas que a mantêm, né? Então, toda essa discussão é uma discussão que nós vamos ter que fazer no Brasil. Quer dizer, como é que nós vamos dar condições para que haja acesso amplo da população a esses bens sociais, e, ao mesmo tempo, como o Estado, os municípios vão poder dar condições também de acesso a esses bens sociais e culturais. São desafios aí enormes, né, que foram atropelando cada vez mais rapidamente as nossas condições e chegamos a esses índices que você está nos trazendo, né, que são índices assustadores aí do ponto de vista de quem tem acesso, né, e quantos milhares de milhões de pessoas não têm, né? Bem, o Salvador escutou alguns comentários aqui, né? A Andréia Perdicares lembra que comenta, né, que esses fatores que a gente está trazendo aqui, que a professora está trazendo, são bem lembrados e decisivos, né, para a gente se encontrar na situação em que estamos aqui. Bem lembrado também o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Professora, eu queria, assim, antes de encerrar, a professora traz para a gente, assim, a gente fala quantidade de coisas que ocorreu, né, desde 2014 para cá, né, e de retirada de direitos. Eu sou da sociologia e da política, e a gente escuta muito no senso comum essa responsabilização individual, né? Sim, ou eu conquistei, tudo aquilo que eu tive era por mim, não tinha nada a ver, ou agora um problema é meu, que eu não consigo. E aí eu me recobrei bastante do poema do analfabeto político do Bertolt Brecht, né? Que é aquela velha história, né? Que as pessoas não se dão conta de quem define o preço do pão, do leite, se tu vai ter escola, se tu não vai ter escola, se vai ter universidade, se vai ter emprego, se vai ter, tá no território da política, né? E, portanto, a participação da sociedade na política é o que decide se a gente vai ter acesso, se os nossos filhos, nossos netos, né? Se os nossos descendentes vão ter uma vida com dignidade, ou com mais dignidade, ou com alguma dignidade comparada com o momento atual. Eu queria muito agradecer a professora Marlene Proença por essa oportunidade de poder escutar, né? As pessoas que estão aqui comentando também, né? Agradecer. A professora vai poder depois entrar no YouTube, ver os comentários e responder alguns se achar pertinente, né? Márcio,
Não sei, se você me permite, eu lembrei de mais Claro, uma coisa que claro. foi tirada da gente, que é fundamental, que foi a SECADI, né? A Verdade. secretaria que trabalha especificamente com a questão da diversidade, então, com todas as questões ligadas às questões étnico-raciais, à deficiência, ao processo de inclusão, às questões de gênero, né? E ela foi, todos os coordenadores da SECADI foram afastados no governo Temer, e um dos primeiros atos, no dia seguinte da posse do presidente, foi a extinção da SECADI, com centenas de projetos e programas que eram feitos no Brasil inteiro, com municípios e estados, né, buscando discutir a questão da diversidade. Então, eu acho que esse também foi, assim, uma retirada de direitos, né, que é terrível dentro do campo da educação e que nós precisamos reverter isso, né, na medida do possível, a cada momento que a gente puder, né? Desculpa aí te cortar, Não, mas eu não, lembrei desse fato, que eu acho que é um fato aí muito importante para a nossa área, né? é que a cada momento que a gente abre, Marlene, a gente acaba lembrando de mais um, né? Eu acabei lembrando do o Ministério da Cultura, que não tinha um orçamento próprio, mas tinha muita parceria com o Ministério da Educação, inclusive um programa que eu colaborei, que é o Mais Cultura nas Escolas, Mas né? Que era um projeto, que é um programa belíssimo feito pelo Ministério da Cultura, ainda quando o Haddad era ministro, né? E continuou depois com a presidenta Dilma. Então, no primeiro governo da presidenta Dilma. Então, aí a gente vai listar a quantidade de retrocesso é enorme. Mas eu acho que nós precisamos manter aqui a perspectiva do esperançado do Freire, né? Que tu encerraste ali dizendo que nós temos uma análise de contexto, temos uma descrição da realidade, agora temos que nos, uns com os outros, umas com as outras, né? Nós com todo mundo e todo mundo, não, é nós por nós, como diz o MC, né? E reorganizar o encantamento para um novo processo aí, né? Para o Brasil passar. Né? Então, eu queria muito agradecer, então, Marilene, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, comunicar também a todos e todas que nós vai estar disponível nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, essa palestra da professora Marilene Proença, né? De que nós vamos ter também, professora Marilene, no segundo semestre, os cadernos dos seminários. Eu já convido a professora, né? Depois eu mando para o WhatsApp da professora, para o contato, para o e-mail, o convite para poder escrever um breve texto para esses cadernos dos seminários, né? Então, vamos encerrar este nosso evento. Dizer que a Fernanda Leal não está conosco, ela tinha uma banca para participar na segunda metade do nosso seminário, né? Então, eu vou encerrar aqui em nome e pela Fernanda Leal, agradecendo a professora Marlene, né, pelos seus ensinamentos desta noite, né? Lembramos que amanhã a gente vai dar continuidade ao seminário, ele inicia às 9 da manhã, com a apresentação do monitoramento do Plano Estadual de Educação, né, feito pela deputada estadual Luciane Carminati. Né? E a programação completa do dia de amanhã está no site do seminário, seminário regional, seminários regionais sc.ufsc.br. Então, eu queria convidar todas, todos e todos para ficar agora, então, com mais uma apresentação, né, cultural do grupo Mataquiterane, Associação Cultural. Uma boa noite, até a próxima.
ao Seminário Regional da Educação, as pessoas da região de Lages, Curitibanos e Campos Novos. Eu me chamo Testa de Lampião e sou da Mata Quiterane Associação Cultural. E convido a vocês para participar de um pichurum virtual durante os intervalos do seminário, sempre com muita arte e muita cultura. Começando com a dança do urubu. Pra dançar urubu tem que ser bem animado. Pra dançar urubu tem que ser bem animado. Dançando com seu Miguel não pode ficar parado. Dançando com seu Miguel não pode ficar parado. Dança do urubu foi o mestre Mimi, o seu Miguel, que nos ensinou. Hoje convidamos todos a dançar a dança e versear os versos. Pra dançar o urubu tem que ser bem animado. Pra dançar o urubu tem que ser bem animado. Dançando com seu Miguel não pode ficar parado. Dançando com seu Miguel não pode ficar parado. Dança urubu, não sei dançar. Dança urubu, não sei dançar. Parou! Estamos chegando aqui no 5º Seminário Regional da Educação, que com certeza vai ser bem animadão. Só lembrando, não pode fazer fiasco não, hein? Dança urubu, não sei dançar. Dança urubu, não sei dançar. Lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 em carreirinha. Uma é minha, a outra é sua, a outra fica sozinha. Vamos dar a despedida como fez um passarinho. Vamos dar a despedida como fez um passarinho. Bateu asa e voou, foi-se embora do seu ninho. Bateu asa e voou, foi-se embora do seu ninho. Dança urubu, não sei dançar. Dança urubu, não sei dançar. Até o próximo intervalo. Olá, pessoal do 5º Seminário Regional de Educação. Um abraço para você da região de Lages, região de Curitibanos e região de Campos Novos. Eu sou Marcos Cordioli e vim colaborar com o nosso Pichurum contando uma história do autor Luiz Sepúlveda. A história é uma história de um gato cego, o gato Mix, que vivia com o seu humano, o Max. Mas, claro, o gato Mix não era cego desde pequeno. Desde pequeno ele ia até o telhado do prédio, ele olhava, sentia o vento, o sol. Depois passou uma idade e ele acabou ficando cego. Num dia ele relaxando, ali pertinho do seu aquecedor, tranquilo, ele ouviu um barulho. Um barulho que estava chegando perto. O gato veio e... Quem é você? Eu sou uma lesma, senhor gatito. Muy gosmenta e fea. Nunca que usted querrá comer una lesma asquerosa y nojenta como yo. Aún por cima, fea. Uma lesma? Com pelos? Você tá mais é para um rato. E não é que o gato descobriu, era um rato mesmo. Um rato que morava ali perto, era vizinho. Um rato mexicano. Soy un ratón mexicano, sí. Muy gosmenta e fea. Nunca que usted querrá comer una lesma asquerosa y nojenta como yo. Aún por cima, fea. Uma lesma? Com pelos? Você tá mais é para um rato. E não é que o gato descobriu, era um rato mesmo. Um rato que morava ali perto, era vizinho. Um rato mexicano. Soy un ratón
Um ratão mexicano? Sí, un ratón mexicano. Cabrón? Muchacho? Estou hablando com você, muchacho. ¿Te parece que é cego? Sim, eu sou cego. Puta merda, ele é cego. Eu também. Também é cego? Não, eu tenho uma limitação. E qual é? Eu não vou dizer, não precisa. Não tenho uma pata. Não, eu tenho 4 patitas. Não tenho um rabo. Não, eu tenho uma cola muito grande. Então o que é que você tem? E eu sou cagón. Oh, medroso. Meia cueca. E isto me deixa muito triste. Dias depois, o gato até deu um nome para o ratinho, chamando ele de Max. O gato fazia muito tempo que não subia até o telhado, pois, é claro, o cego tinha medo, receio, mas com a nova amizade ele ganhou coragem. E os dois foram até o telhado. Max, consegue me dizer qual que é a distância até o outro prédio? Sim, um momento. Deixa eu descer do gatito. Lo corpicho. Lo bigodón. Lo corpicho, la cola. Diâmetro, triâmetro, quadrâmetro. 4 gatitos e uma pança. É que ele está aí um pouquinho gordo. O gato pediu para que o rato voltasse ao seu posto e segurasse firme. Quer voar, amigo? Sí, mi sueño siempre fue a volar, pero no tengo alas. Volamos, Mix! Volamos! Uma vendedora que ficava olhando para o céu viu um gato e um rato abraçados e vendo o pôr do sol. A vida se mede pela intensidade em que a gente vive.